Alô a todos que acompanham a nossa videoaula. Esse é o nosso 9º módulo e a nossa segunda aula sobre cálculo da heparina. Se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. A nossa terceira questão sobre heparina, que está dizendo o seguinte em seu enunciado: temos que administrar 340 unidades internacional de heparina por via subcutânea e só temos na clínica ampola de 5.000 unidade internacional que está diluído em 0,25 ml e temos apenas seringa de 1 ml. Como proceder? Observe no primeiro detalhe a forma de apresentação dessa heparina. Observe os seguintes dados dessa solução, aonde eu tenho uma concentração que é o soluto, que é 5.000 unidades internacional, e eu tenho o solvente, que é de 0,25 ml. Observe que o soluto, que é de 5.000 unidades internacional, está diluído em apenas uma pequena quantidade de solvente, que é de 0,25 ml. Aí eu vejo a primeira característica desse tipo de questão, para eu aspirar apenas 340 unidades internacional. Nesse caso aí, como que eu devo proceder? Então, nesse caso, eu tenho que aspirar toda a ampola que tem, nesse caso, 5.000 unidades internacional, que está diluído em 0,25 ml. E acrescentar, após eu aspirar toda essa ampola, que é 0,25 ml, eu vou acrescentar mais 5 ml de água destilada. O que aconteceu nesse momento? Eu realizei uma rediluição e a partir desse momento eu tenho 5.000 unidades internacionais diluído em 5 ml. Por que, professor, que eu tenho 5.000 unidades internacional diluído em 5 ml? Porque toda ampola em si eu aspirei. Essa ampola é uma ampola que tem 5.000 unidades internacional que está diluído em 0,5 ml. E eu aspirei todo esse 0,25 ml e eu acrescentei mais 5 ml. Então, a partir desse momento, eu tenho 5.000 unidades internacional diluído em 5 ml. E como eu proceder a partir daqui? Observe que eu estou deixando aqui essa mensagem logo aqui embaixo. Então, em 5 ml terei 5.000 unidades internacional. A partir daqui eu tenho um parâmetro para eu calcular. E observe o que vai acontecer. É só utilizar agora a regra de 3. Como eu sei que 5.000 unidades internacional está diluído agora em 5 ml, é só proceder da seguinte maneira. Eu sei que essas 5.000 unidades, que são soluto, está diluído em 5 ml. E eu tenho que descobrir em quantos ml 340 unidades internacional está diluído. Nesse caso, é só aplicar a regra de 3. 340 vezes 5 e também x vezes 5.000. E essa nossa conta vai ficar da seguinte maneira. Eu realizando esse cálculo aqui, x vezes 5.000 e 5 vezes 340, vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar, no primeiro membro vai ficar 5.000x e no segundo membro vai ficar 1.700. Observe que x vai ficar no primeiro membro e esses 1.700 vão continuar no segundo membro. Agora, nesse caso, vai ficar no numerador. Observe que x vai ficar no primeiro membro e esses 5.000 vai passar para o denominador dividido. Assim eu tenho uma divisão de 1.700 dividido por 5.000. 1.700 dividido por 5.000 vai dar quanto? Vai dar 0,34. Nesse caso, eu descobri que 0,34 de solvente contém ali uma quantidade de soluto de 340 unidades internacional de heparina, tá certo? Eu acabei de descobrir, ao aspirar 0,34 utilizando uma seringa de 1 ml, eu vou ter aí os 340 unidades de heparina. Agora, como proceder a partir daí? Na prática, aqui eu coloquei para você compreender muito bem. Observe que foi prescrito heparina de 340 unidades internacional por via subcutânea e a seringa que eu vou utilizar é de 1 ml nesse caso. Aqui eu tenho a apresentação da heparina, a forma de apresentação da heparina de 5.000 unidades internacional diluído em 0,25. Aqui eu tenho a resposta do meu cálculo, que é para eu aspirar dessa heparina apenas 0,34 ml, onde eu tenho também apresentando para você aqui
a seringa de 1 ml. No caso da seringa de 1 ml, lá na frente eu dei essa aula para vocês, então eu falei para vocês, e se você quiser também ter uma aula só sobre seringa também aqui no canal, tá certo? Então a seringa de 1 ml está dividido em 50 partes iguais. Nesse caso aqui, eu tenho que dividir 1 ml dividido por 50, aonde eu passo a descobrir que cada pequena parte, cada intervalo de risquinho aqui é igual a 0,02 ml nesse caso. Então eu vou aspirar apenas 0,34 ml, sendo que como que eu vou proceder? Eu aspirei no começo, tá? Uma ampola de heparina que tem apenas 0,25 ml e acrescentei a partir daí 5 ml de água destilada. E desta solução eu vou utilizar apenas quanto? 0,34. Esse 0,34 que vai ter a quantidade prescrita, que é de 340 unidades internacional de heparina. E observe aonde eu vou aspirar. Observe aqui na tela aonde essa seringa de 1 ml está. Eu vou aspirar apenas 0,34. Esse 0,34 eu estou colocando aqui entre chaves para vocês, bem especificado até onde eu vou aspirar essa quantidade de soluções que foi rediluída. Eu aspirei até aí e vou administrar no paciente apenas 0,34, porque em 0,34 eu contenho aí os 340 unidades internacional de heparina. Vamos agora para a próxima questão, a nossa quarta questão. E na nossa quarta questão vem dizendo o seguinte em seu enunciado: temos que administrar 400 unidades internacionais de heparina por via subcutânea. E só temos na clínica ampola de 5.000 unidades internacional diluído em 0,25 ml e temos também seringa de 1 ml. Como proceder nesse caso? Inicialmente, vou ler as informações que contém no frasco ampola. Eu já li essas informações que contém no frasco ampola, onde eu sei que a quantidade de soluto, que é de 5.000 unidades internacional, está diluída em apenas 0,25 ml. E eu sei também que eu tenho que aspirar toda a ampola que contém 0,25 ml. Por que aspirar toda a ampola? Porque eu tenho que aspirar toda a ampola que contém 0,25 ml, porque nesse 0,25 eu tenho aí 5.000 unidades internacional de heparina, que é o soluto nesse caso. Além disso, vou acrescentar 5 ml de água destilada. A partir daí, eu tenho aí esses 5.000 unidades internacional de heparina diluído em 5 ml de água destilada. Nesse caso agora é só aplicar a nossa regrinha de 3. Eu sei que 5.000 está diluído agora em 5 ml. Eu vou agora descobrir em quantos ml 400 unidades internacional está diluída. Agora é só aplicar a regra de 3. 400 vezes 5 e também x vezes 5.000. E, consequentemente, a nossa conta vai ficar montada da seguinte maneira. Então, 5.000 vezes x e 400 vezes 5, nesse caso. Então, observe como que vai ficar. Vai ficar, no primeiro membro, 5.000x e no segundo membro vai ficar 2.000. Observe que x vai continuar no primeiro membro e 2.000 vai continuar no segundo membro. E esses 5.000 aqui vai passar para o segundo membro dividindo. Observe como vai ficar. O x continuou no primeiro membro e os 2.000 continuou também no segundo membro. E 5.000 vai passar para o segundo membro dividindo. Assim eu tenho uma divisão aí de 2.000 dividido por 5. 2.000 dividido por 5, perguntando para você que está aí. 2.000 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 0,4 ml. Isso significa que em 0,4 ml contém as 400 unidades internacionais de heparina. Mas eu vou falar mais um detalhe para vocês, como que eu devo aplicar isso na prática. Na prática eu tenho que realizar a seguinte maneira: eu tenho a prescrição médica, tá? Que é a heparina, que é para eu administrar de 400 unidades internacional por via subcutânea, e vamos utilizar assim uma seringa de 1 ml. A forma de apresentação da heparina é de 5.000 unidades internacional diluída em 0,25. Como eu proceder? Eu tenho que conhecer também a seringa, pessoal. A seringa de 1 ml. A seringa de 1 ml, explicando aqui para vocês, está dividido em 50 partes iguais. Então, 1 dividido por 50 é igual a 0,02 ml. Ou seja, cada risquinho, cada parte dessa seringa é igual a 0,02 ml. E eu tenho que aspirar apenas 0,4 ml. Então, como eu proceder?
eu aspirei na prática uma ampola de heparina que contém 0,5 ml e acrescentei mais 5 ml de água destilada. E desta eu vou utilizar apenas 0,4 ml, tá certo? Eu vou aspirar apenas 0,4 ml, porque em 0,4 ml eu contenho aí nesse 0,4 ml 400 unidades internacional. Até onde eu vou aspirar aqui utilizando seringa de 1 ml, vou aspirar até aqui onde tem um risquinho aqui vermelho, tá certo? Eu vou aspirar então até aqui onde tem 0,4 ml. O grande detalhe da nossa segunda videoaula sobre cálculo da heparina é que nesse caso aqui eu tive que realizar a rediluição desse medicamento e utilizei também a seringa de 1 ml. E observe que na rediluição sempre eu acrescentei 5 ml, ou seja, as 5.000 unidades internacional ficaram rediluídas em 5.000 unidades internacional, assim eu pude aspirar a quantidade exata desse medicamento para eu aplicar nesse paciente. Além disso, eu tenho que conhecer também nesse tipo de caso aí, o tipo de seringa que eu estou utilizando, como no caso eu utilizei seringa de 1 ml no último caso aí. Então por isso que é importante sempre estar orientando vocês aqui para você estudar também um pouco sobre seringa. Eu tenho também aula sobre seringa aqui, eu detalho para vocês nessa nossa videoaula, eu vou deixar aqui no card principal ou deixar aqui também o link sobre a aula sobre seringa. Assim você não vai ter nenhum problema quando for praticar ou aspirar a quantidade exata de medicamentos para você administrar no paciente. Então ficamos por aqui, até a próxima aula. Se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. Ficamos por aqui e até a próxima aula.